Vou me apresentar rapidinho. A gente vai gravar também em reunião, caso alguém não consiga participar, ela vai ser disponibilizada depois. Me chamo Bruno, eu trabalho na Lala, também sou lá líder, participei do acampamento VLB8 e aproveito para convidar também Ticilina, caso vocês queiram se apresentar. Eh, Sou Lina Herrera, não falo português, sou colombiana, mas falo um pouquinho de português. Tenho 32 anos e faço parte do equipo da Lala, do desenvolvimento. Boa noite, eu sou a Ticiane, diretora de operações aqui da Lala. Estou aqui hoje para atender vocês e estou ansiosa por conhecer todos vocês. Boa noite. Muito obrigado, Lina, obrigado, Tice. Então, acho que dá para a gente começar a apresentação dos slides e uma boa maneira da gente se conhecer é ouvir também um pouco da apresentação de vocês. Acabei até pulando o formato da Introlala, mas eu queria mostrar para vocês o que é a Introlala. A Introlala é a maneira como a gente se apresenta aqui na Lala, onde tipicamente a gente fala o nosso nome, de onde a gente e qual a nossa música no chuveiro. Então, eu acabei pulando essa parte, mas aí para a gente conhecer um pouco mais de vocês, caso vocês consigam colocar no chat, se sintam confortáveis, o nome de vocês, de qual cidade, estado vocês são e qual a música do chuveiro de vocês. Música do chuveiro não necessariamente precisa ser a música que você canta no chuveiro, pode ser que você não cante no chuveiro, mas é uma música que você está ouvindo bastante agora. Então, a minha seria Toronto 2014, do Daniel Caesar, estou escutando bastante agora. Então, acho que eu vou apresentar aqui minha tela. Ah, não, já está apresentando a tela da Lina. Perfeito. Ok. Então, se sintam livres também para colocar no chat a apresentação de vocês. Eu já vi a da Sara. Gente, vocês vão ver muito essa apresentação ainda na aula ao longo dos próximos meses. É uma coisa que fica assim para frente, para sempre, até depois na comunidade. Acho que a gente pode ir seguindo enquanto o pessoal vai se apresentando no chat. É bom que vocês se conhecem também entre si. A ideia da chamada de hoje é a gente falar um pouco sobre os métodos disponíveis de ajuda financeira na aula. E a ideia do Open Week, por isso a gente chama muito de Open Week, Semana Aberta, é a gente conseguir compartilhar com vocês e também ouvir de vocês as dúvidas que vocês têm. Então a gente vai ter um momento inicial, que ele vai ser mais voltado à apresentação das regras, de como funciona, e depois a gente vai ter um momento aberto para perguntas. Então se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente vai ter que responder tanto pelo chat, vocês podem escrever no chat, quanto também podem abrir o microfone. Então, começando reforçando as boas-vindas, a gente está bem feliz de estar aqui com vocês e de saber do interesse de vocês também em participar da Lala e de liderar a mudança, que é o nosso lema. Acho que pode passar. Então, entrando um pouco na agenda de hoje, os dois principais tópicos que a gente vai falar um pouco sobre hoje são o programa de bolsas da Lala e o programa de arrecadação de fundos. O programa de bolsas e o programa de arrecadação de fundos são as duas principais ferramentas de ajuda financeira na Lala. Elas são complementares entre si e elas já existem há bastante tempo. Vocês podem conversar com outros líderes que já participaram e são métodos que facilitam o acesso ao nosso ecossistema, ao nosso programa, de maneira que o dinheiro não seja uma barreira para que vocês participem. A gente vai entrar um pouco mais de detalhes nisso. Primeiro a gente vai começar falando um pouco das bolsas, depois o programa de arrecadação de fundos. Começando pelas bolsas, como vocês já sabem, em algumas partes, algumas peças de comunicação que a gente divulgou, a Lala é uma instituição que oferece bolsas de estudo. Existe um custo no acampamento, o programa virtual, que a gente costuma chamar de VCamp, ele custa US$ 500. E o programa presencial, que é o In-Person Camp, ele custa US$ 1.500. Só que esse é o preço oficial, padrão, que a gente tem no site. A gente costuma oferecer bolsas de estudo com base na análise socioeconômica que é feita. E essa análise ela é feita com base nas informações que a gente consegue coletar de vocês através do formulário de ajuda financeira
está no processo de missões. Então, se vocês forem na plataforma de vocês, no SurveyMonkey, e olharem as etapas, as tarefas que vocês têm que cumprir, tem o formulário de inscrição, que é o principal, e logo abaixo tem o formulário de ajuda financeira. Ele pode não estar disponível ainda, caso vocês ainda não tenham terminado a primeira etapa, mas ele vai ficar disponível assim que vocês terminarem. Ele tem um prazo que é um pouquinho mais longo para preencher, então amanhã é o prazo do formulário de inscrição, caso você queira participar de um acampamento presencial, e o prazo do formulário de ajuda financeira ele vai ter um pouquinho depois. Então você pode se concentrar em preencher esse primeiro, e o de ajuda financeira você consegue preencher até o dia 12 de agosto, até as 23h59. Lembrando que caso não seja possível, caso não seja preenchido esse formulário, a gente não consegue te considerar para uma bolsa de estudos. Então ele é uma etapa obrigatória. A maneira oficial de se candidatar para uma bolsa de estudos na Lala é preencher esse formulário. As bolsas que a Lala oferece hoje em dia, elas podem variar, elas podem ou não ser oferecidas de acordo com a condição socioeconômica que a gente identifica dos alunos, e elas variam tipicamente entre 10% a 90%. Então, no caso dos acampamentos presenciais, isso seria de até, por exemplo, o preço poderia ser até $150, que seria um bolso de 90%, ou ele poderia ser um desconto de apenas $150 e custar $1.350. Então pode variar o preço de $1.350 a $150, dependendo da bolsa que você receber. Tem várias bolsas nesse meio, então elas vão sendo alocadas de acordo com a sua situação socioeconômica, enquanto a bolsa do programa virtual, ela pode variar de $50 até $450 do total, de $500. Então, essa é o intervalo, a quantidade de bolsas que são tipicamente oferecidas. E o formulário ele pergunta algumas coisas muito específicas que você já deve ter percebido, caso você já tenha chegado nessa etapa. Não sei quem que já fez Enem, mas o Enem ele tem um formulário parecido, que é um formulário socioeconômico. Então ele vai ter algumas perguntas super específicas, tipo quantas geladeiras tem na sua casa, quantos cômodos, quantos automóveis, o tipo de pavimentação da sua rua. Não é uma coisa que ela quer saber super especificamente quantas geladeiras tem na sua casa, mas é mais uma maneira que existe. É um método de avaliar qual a sua situação socioeconômica. A gente entende hoje que a renda por si só, ela não ajuda a gente a identificar de uma maneira completa sobre a sua situação. Então a gente também considera outros fatores, que é o nível de qualidade de vida, o nível de oportunidade, a escolaridade dos pais. Isso tudo entra em conta e por isso preencher esse formulário obrigatório para que a gente consiga avaliar e te dar uma bolsa. Na Lala, as bolsas elas não são baseadas em mérito. É um modelo que existe bastante em outras organizações, que é o merit-based. Elas são baseadas apenas na necessidade financeira. Então, é o need-based. É um modelo que não vai separar, esse aluno é melhor do que esse vai receber bolsa, esse não. A gente só olha mesmo a necessidade financeira, e a necessidade financeira também não vai interferir no seu processo de admissão. Então, ao mesmo tempo que é um processo need-based, baseado na necessidade financeira, ele também é need-blind. Ele não olha, durante o seu processo de seleção, a sua situação. Essa situação só é olhada depois, quando você já recebe o seu resultado para calcular a sua bolsa. Então, não vai interferir na sua possibilidade de ser selecionado ou não. E o formulário é super importante de preencher. A gente vai ter outros espaços, tanto no WhatsApp, quanto em outras sessões também. A gente tem um office hour, que é um horário de tirar dúvidas na próxima quarta-feira, também pela tarde, onde a gente também vai estar presente, a gente vai poder responder dúvidas sobre. E, no geral, é isso. É um formulário que está aqui para ajudar vocês, e a gente vai estar disponível para tirar dúvidas sobre ele, tanto no final dessa reunião, quanto em outros espaços. É importante ressaltar também que no presencial, o custo do deslocamento até São Paulo, ele não está incluso na quantia, na bolsa de estudos ou no valor pago, mas as despesas que são necessárias no local do programa, como alimentação, transporte local, como a viagem do aeroporto, da rodoviária até o local do programa, e as despesas com alimentação e hospedagem, o seguro-saúde, elas vão estar cobertas dentro da bolsa e dentro do valor que vai estar sendo pago. Então não é necessário se preocupar em levar dinheiro, por exemplo, para o programa, já que dentro do programa presencial as despesas já estão cobertas.
Na Open Week anterior também a gente já entrou um pouco mais em detalhes do primeiro dia sobre a diferença entre o acampamento presencial e virtual, mas caso sobre alguns passos também no final da sessão a gente pode entrar um pouco em detalhes sobre isso. E é muito importante, tanto nessa fase que a gente está agora, do processo seletivo, quanto depois, que vocês olhem constantemente o e-mail para ver comunicados, informações importantes e ficar atento aos prazos. É um ponto muito importante mesmo para que a gente consiga garantir que a gente tem toda a informação de você que a gente precisa para fazer as análises e para poder te dar seu resultado. O resultado da bolsa de estudos, ele sai junto com o resultado de admissão. Então, quando for sair o resultado de aceite, a carta de admissão, ele também é publicado junto à quantidade de bolsa que foi enviada. Deixa eu ver, tem alguma dúvida no chat já? Acho que como a gente tem poucas pessoas, eu posso ir respondendo também ao longo da apresentação. Tem uma dúvida da Sara, que é sobre o formulário. Falta só a carta de autorização. Não tem problema ela ser escrita à mão, a gente disponibilizou para vocês um modelo que ele pode ser impresso, que ele pode ser copiado, mas ela também pode ser escrita à mão. É mais para vocês terem uma base das informações que a gente precisa confirmar que seus responsáveis legais estão cientes, mas não tem problema, super tranquilo escrever à mão também. Acho que dá para passar essa parte. Obrigado, Linda. Entrando um pouquinho sobre método de pagamento, então depois do recebimento da carta de admissão e do anúncio também nos valores das bolsas de estudo, os métodos de pagamento são disponibilizados também através de um link de pagamento, é um pagamento virtual, e ele é feito em algumas modalidades disponíveis, que são as principais aceitas no Brasil. No Brasil, aceita o cartão de crédito, débito à vista, mas também, caso haja necessidade, também é ofertado um parcelamento sem juros pelo cartão de crédito, caso seja necessário para facilitar o pagamento e o acesso, e também pelo boleto bancário, pelo Pix. Quanto para outros países latino-americanos, tem as opções locais, que incluem o cartão de crédito à vista, como também as formas que tem em cada país, como pagamento efetivo, como o de lotérica que existe aqui no Brasil. Existem várias soluções locais nos países hispanohablantes, nossos países vizinhos, que a gente também aceita. Pode passar, obrigado. Entrando um pouquinho na segunda ferramenta que a gente tem de acesso na Lala, junto com o programa de bolsas, a gente tem o programa de arrecadação de fundos. O programa de arrecadação de fundos, ele é um programa da Lala desenhado para ajudar a acompanhar você durante o seu processo de arrecadação, oferecendo recursos e ferramentas que vão te ajudar vão te ajudar a arrecadar os recursos que você precisa para participar do acampamento. Esse programa ele é muito importante, inclusive ele é considerado também uma experiência formativa aqui na Lala, porque ele trabalha habilidades muito importantes que também vão ser importantes para vocês nos acampamentos. A gente recomenda bastante participar do programa. É um programa onde vão ser ofertados conteúdos sobre arrecadação de fundos, inclusive sobre a habilidade de storytelling, que é como contar a sua história para outras pessoas. Esse é um ponto muito importante. Ele é um programa que vai visar te ensinar a potencializar, identificar e potencializar as redes que existem ao seu redor. Então, muitas vezes a gente não percebe, mas tem redes de apoio ao nosso redor que conseguem apoiar a gente a alcançar os nossos objetivos. No meu caso, então, um exemplo do meu caso, eu participei da Lala em 2021 e eu participei do VLB 8. E na época eu também não tinha recursos para participar do acampamento. E aí eu fiz uma iniciativa de arrecadação de fundos. Uma parte eu consegui pagar, eu recebi a bolsa de iniciação científica na minha escola, e outra parte eu fiz uma vaquinha com os meus professores. Os professores, no caso, eram minha rede de apoio. Contei um pouco da minha história, sobre o que era o programa, e muitos decidiram me ajudar. Também tem uma outra amiga que ela já participou, e ela decidiu fazer uma venda de brigadeiros na escola dela, e ela conseguiu participar também no acampamento do México, a Yasmin. Então, são duas histórias assim, de exemplo, de maneira diferente de fazer arrecadação de fundos, que no caso, através do empreendedorismo, através das atividades que a gente já faz, através das redes de apoio que a gente tem perto da gente. Isso é muito trabalhado dentro do programa de arrecadação de fundos. Então, o programa de arrecadação de fundos ele tem sessões que acontecem para trabalhar de maneira mais de conteúdo mesmo essas habilidades, e você também vai ter acesso a um mentor externo e um mentor interno,
o mentor externo sendo uma pessoa que já tem experiência com esses tópicos e o mentor interno também uma líder, uma ex-participante da Lala que já passou por esse processo e que vão poder te apoiar. Dentro do programa de arrecadação de recursos, a gente também tem a iniciativa que a gente chama de Booklet, dos estudantes. A gente coleta um pouco da história de vocês para a gente poder compartilhar com a nossa comunidade. Então, além de potencializar as redes que estão ao seu redor, a gente procura disseminar a sua história entre as nossas redes para conseguir te conectar com doadores. E também a gente tem uma iniciativa chamada de Shark Tank, que é onde a gente seleciona 50 estudantes para serem conectados diretamente e apresentarem sua história em um pitch para alguns dos nossos doadores que podem decidir apoiar também uma boa contribuição para a campanha de vocês. Então a ideia toda é que o pagamento ele seja feito de uma maneira que não venha dos fundos familiares, dos próprios fundos, economias dos alunos, mas também de uma maneira que seja um pouco mais tranquilo através das redes que tem ao nosso redor. Então, a ideia é não criar um endividamento ou um pagamento que vai gerar algum tipo de dano, e sim um pagamento que ele seja proporcionado através das redes que a própria Lala pode te ajudar a encontrar. Então, é super importante participar do programa de arrecadação de recursos nesse sentido. Deixa eu pensar. Então, acho que foi super rápido passar por essas primeiras etapas. Por isso eu queria abrir também esse espaço para perguntas. Tem outros exemplos, outras histórias de lá líderes também que eu conheço que já participaram do programa de arrecadação de recursos, que eu posso contar, caso vocês tenham curiosidade para ter como ideia também. Mas durante o próprio programa, a gente consegue conhecer vários lá líderes e se conectar com várias pessoas que já participaram dessa iniciativa também. Então, queria abrir, bastante coisa assim. Foi curto, mas são coisas super específicas, então vocês podem ter alguma dúvida. Queria deixar aberto tanto no chat quanto no Zoom, caso vocês se sintam confortáveis para abrir a câmera ou para perguntar pelo microfone, pode ficar super à vontade. Tem uma pergunta da Sara no chat sobre o pagamento R$ 100 mesmo ou ser em dólar. No caso do Brasil, a gente consegue fazer as cobranças na moeda local, então em reais mesmo. E ela não fica também variando de acordo com o dólar, que vive subindo e descendo. É geralmente um valor fixo, que é baseado na média dos últimos 30 dias. E esse valor fica lá protegidinho, não fica subindo nem descendo. E é um link de pagamentos em reais mesmo. Então não precisa de nenhuma forma fazer compra de dólar, ou passar em casa de câmbio, ou fazer nenhum tipo de conversão. O pagamento é feito de maneira local. Deixa o espaço assim aberto para caso alguém queira perguntar também. Aproveito para trazer um outro exemplo de um outro líder que participou do programa de arrecadação de fundos. O nome dele é Luan Torres. Ele participou do programa presencial um tempo atrás e também do Academy. E ele é um estudante que ele conseguiu divulgar bastante a campanha dele na escola dele. E ele conseguiu contato com a Secretaria de Educação de Pernambuco. E ele conseguiu, através disso, um contato com o governador de Pernambuco. E o governador de Pernambuco fez uma doação para a campanha dele. Então, é um dos exemplos de como a gente, divulgando bastante a nossa história, a gente consegue acessar espaços, empresas, ou até mesmo líderes assim do nosso local que possam se interessar em ajudar. Muitos estudantes também conseguem apoio da mídia local, e geralmente essa é a estratégia que a gente consegue incentivar. A gente ajuda sim, a gente apresenta durante o programa de arrecadação de fundos, respondendo a pergunta da Sara no chat, plataformas digitais que ajudam, né, na campanha. A gente tem algumas variações, a gente tem o GoFundMe, por exemplo, que é bastante utilizado no exterior. Aqui no Brasil tem a plataforma da Vaquinha, e a gente apresenta um pouco dessas plataformas para vocês. A gente sabe que muitas pessoas optam por maneiras diferentes de fazer o programa de arrecadação de fundos. Algumas pessoas optam por coisas um pouco mais fechadas, com a própria família, com os colegas de escola, os professores, e conseguem arrecadar dessa maneira, enquanto outros alunos se sentem mais confortáveis em fazer uma campanha um pouco mais pública e decidem publicar na internet, no Instagram, e pedir apoio da mídia também. Não existe forma errada ou certa de fazer.
a forma que vocês se sentirem mais confortáveis mesmo e que vocês acreditarem que vai ser mais eficiente. Mas no programa também a gente vai estar ajudando vocês a identificar qual a forma de arrecadação que faz mais sentido. Perfeito. Caso vocês tenham alguma dúvida também sobre o preenchimento do formulário de ajuda financeira, esse espaço também fica disponível caso vocês queiram perguntar. É uma pergunta frequente que chega bastante também sobre o formulário de ajuda financeira em relação à renda. A renda, ela no formulário está disponível para ser preenchida em cada moeda, de acordo com cada membro da família. Então, se já tiver membros da família que ganhem moedas diferentes, dá para selecionar as moedas. A gente geralmente pede a renda do guardião 1 e guardião 2, que podem ser o pai e a mãe, outros responsáveis legais que sejam responsáveis financeiramente pelo estudante, mas a gente também entende que muitas vezes não necessariamente o estudante tem dois guardiões legais, pode ser apenas um. Então, apenas uma resposta de guardião legal obrigatória, e também tem espaço para informar outros tipos de renda. Então, lá vai ter um espaço para informar a renda do guardião 1 ou do pai, renda do guardião 2 ou da mãe, renda do estudante, caso você desenvolva já algum tipo de atividade, receba algum tipo de bolsa de estudos, e rendas externas, como por exemplo de irmãos ou de outros membros da família, ou de outros benefícios que sejam recebidos. Então, tem um espaço para diferenciar essas rendas, e caso você tenha uma situação específica, no caso do Guardião 2, caso não haja contribuição financeira com os custos do candidato, então não precisa responder. Só é necessário responder, por exemplo, caso haja uma pensão alimentícia, e aí é um valor parcial. Não é necessário informar a renda inteira do segundo guardião, mas mesmo só o valor que é feito de contribuição. No formulário, exato, não são valores fixos para selecionar, são valores mais abertos mesmo. Então, é uma, uma pergunta aberta. Aproveitando também para entrar nesse detalhe da diferença do presencial e do virtual, o presencial e o virtual eles têm exatamente o mesmo formato em termos de conteúdo. Então, tanto o presencial quanto o virtual eles proporcionam uma porta de entrada para a Lala, para a comunidade da Lala da mesma maneira, e também é trabalhado exatamente o mesmo conteúdo. Então, vai mesmo de analisar qual formato faria mais sentido para você. Mas a experiência, assim, geralmente, quem participa de ambas as maneiras gosta bastante, e ambas têm suas vantagens. No virtual, a gente poder interagir com mais pessoas ao mesmo tempo, de mais lugares, usar o chat para conseguir interagir também, enquanto no presencial a gente tem um pouco mais de conexão presencial, mas aí dá para pesar que faz mais sentido para você, e ambos são ótimas experiências. Deixa eu ver as perguntas. Tem a pergunta da Sara sobre informar a renda no formulário dos pais como um. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Lá tem um espaço, que é Guardião 1 e Guardião 2, e tem um espaço do estudante e um espaço de outras fontes de renda. Aí tem esses 4 campos disponíveis para responder. Caso algum dos guardiões também não possua fonte de renda atualmente, também é possível responder como zero um dos campos. Caso o estudante, por exemplo, também não tenha fonte de renda, tem como responder como zero também. As vagas do acampamento virtual, pergunta da Graziella, são 40 vagas para acampamento virtual. Varia um pouco de acordo com a quantidade de pessoas que estão ajudando, de acordo com a temporada.
mas geralmente essa é a quantidade de vagas para cada acampamento virtual. Lembrando que essa temporada vamos ter 3 acampamentos virtuais que vão acontecer no início de 2025 e 2 presenciais. Então são 120 vagas para os acampamentos virtuais. Sobre um dos guardiões ter uma renda desconhecida, caso um dos guardiões não faça nenhum tipo de contribuição para o domicílio onde o candidato vive, então não é necessário indicar exatamente o valor que esse guardião ganha, pode-se responder como zero. Agora, caso haja alguma contribuição desse guardião para o domicílio, para os custos do candidato, aí pode-se preencher apenas essa contribuição parcial que é feita. Mas caso seja desconhecida por realmente não ser feito nenhum tipo de contribuição desse guardião com renda do domicílio, com renda da casa, então é possível só responder como zero mesmo, sem ter nenhum tipo de prejuízo para a candidatura. Aproveitando a pergunta das vagas do virtual, acho que é a mesma quantidade de vagas no presencial, geralmente um pouquinho mais baixo no presencial, por questões logísticas mesmo. É uma das vantagens do virtual, inclusive, a gente consegue trabalhar com mais pessoas, mas o presencial fica em torno de 25 a 35 participantes, dependendo da temporada, enquanto o virtual é em torno de 40. No formulário também de ajuda financeira vai ter algumas outras perguntas, além das perguntas de renda, das perguntas de domicílio, caso você selecione participar de um acampamento presencial. A gente vai perguntar um pouco sobre quais opções de arrecadação de recursos que vocês estão considerando, e a gente também pergunta um pouco sobre a escolaridade dos pais, que é um dos pontos que a gente considera também na análise socioeconômica. Mas também, caso não haja contato com os guardiões, aí é possível preencher a escolaridade do guardião com o qual não se tem contato como vazio. Então, dá para avançar no formulário também. A pergunta da Graziela sobre até quanto de desconto pode ser dado para os acampamentos virtuais. Então, a nossa bolsa ela vai de 10% a 90%. No caso dos acampamentos virtuais, que tem um custo fixo de US$ 500, a bolsa máxima é oferecida na carta de admissão, que é de 90%, vai um desconto de US$ 450. Então, o preço final seria 50, mas depende muito da renda. Então, a gente considera geralmente essa quantidade de bolsa para os estudantes que têm maior vulnerabilidade socioeconômica e para os estudantes que têm é, condições melhores, mas que ainda não conseguem o valor completo. A gente tem outros níveis de bolsa também. Então, a bolsa pode ser de 50%, 40%, 30%, dependendo da análise, e o máximo vai até 90%. Pergunta da Sara sobre o programa de fundraising. O programa de fundraising é o programa de arrecadação de recursos, que é o programa onde a gente ensina para vocês sobre como criar sua campanha e potencializar suas redes. A gente também chama bastante de programa de fundraising.
Ru, sorry, I don't know if the question from Sapta regarding the fundraising program was already solved. I got lost there. Yeah, was already solved. Ah, perfect. Thank you. Thank you. Si quieres, Bru, yo puedo responder esa pregunta y ustedes me ayudan a traducir. O Tizi, si quieres responderla. Perfecto. Voy a hablar en español, Sapta, pero cualquier cosa que no entiendas, Bru y Tizi me pueden ayudar a traducir. Va a ser una sesión en donde le vamos a contar a sus papás sobre Lala, lo que hacemos, los campamentos. La idea de este espacio es que ellos conozcan desde el principio a qué es a lo que ustedes están aplicando, para que si en caso de que sean aceptados, digamos que después no haya inconvenientes con sus papás y ellos estén enterados desde el principio. Esta sesión es una sesión muy especial porque vamos a tener a una, la líder con su mamá, acompañándonos y contándonos un poco también cuál fue el impacto, no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar y a nivel de hogar. Entonces, la invitación es a que participen ustedes, pero que también, súper importante, inviten a su papá, a su mamá, a su tutor, a su guardián, la persona, digamos, que es responsable de ustedes, para que ellos puedan conocer sobre el ALA, puedan resolver cualquier duda que tengan y también, pues, desde el principio estén enterados de lo que vamos a estar haciendo. Gracias, Tizi, por la traducción simultánea. Perfeito. Obrigado pelas perguntas até agora. Queria checar se tem mais alguma dúvida, alguma pergunta. Caso assim, pode abrir o microfone, o chat também para perguntar. Aí, caso não, a gente também pode ir encerrando o espaço. E a gente também fica disponível para responder mais dúvidas pelo WhatsApp e também pelas office hours, pelas horas de apoio que a gente vai ter na próxima quarta-feira também. Amanhã, especificamente, a gente vai ter horários abertos na comunidade do WhatsApp. Caso vocês ainda não tenham entrado, o link está disponível também na nossa bio do Instagram. É uma comunidade do WhatsApp onde vão ficar abertos os horários das 8 da manhã até as 6 horas da tarde para perguntar tanto sobre o formulário de inscrição, caso vocês ainda não tenham enviado, quanto também sobre o formulário de ajuda financeira, caso vocês já tenham iniciado esse. E lembrando também que o prazo de envio da candidatura para os acampamentos virtuais, ele está até sexta-feira, até dia 19 de julho, até o final do dia, da noite. E o prazo dos acampamentos virtuais, ele está indo até o começo de agosto. Se não me engano, é dia 3 de agosto, certo, Lina? Isso, 3 de agosto. 6. 6 de agosto. Perfeito. E o prazo do formulário de ajuda financeira está até o dia 12. Então é possível enviar apenas a candidatura do formulário de inscrição normal amanhã, ou até o dia 6, no caso do virtual, e o formulário de Financial Aid até o dia 12. Só que a gente não recomenda deixar para a última hora, bem rapidinho, de preencher também, a gente vai estar lá para tirar dúvidas amanhã.
Então acho que é isso. Eu queria agradecer também a Tícia e a Alina pelo apoio aqui hoje. Na sessão, a Graziela e a Sara pelas perguntas. A gente vai ficar disponível nos próximos dias e a gente espera muito ver a candidatura de vocês lá para participar com a gente no ano que vem. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite.